A história que você está prestes a ouvir não é ficção. Ela será relatada por Michael Anthony Gagliardi, que viveu tudo isso na própria pele. Um relato real, perturbador e difícil de explicar. Prepare-se. Minha mãe não era humana. O que eu vi aquela noite me persegue até hoje. Há mais de 50 anos, em uma pequena e isolada cidade no norte do Canadá, uma história começou a se desenhar nas sombras. Uma história que muitos tentaram apagar, esconder, silenciar. Uma mulher desenvolveu uma condição inexplicável, algo que confundiu médicos, assustou vizinhos e destruiu completamente a própria família. Alguns chamavam de doença mental, outros de algo muito mais antigo, algo que acompanha a humanidade desde os seus primórdios. Durante anos, o que aconteceu dentro daquela casa permaneceu oculto. Registros desapareceram, arquivos foram apagados e o pouco que restou foi enterrado junto com o medo de que a verdade fosse revelada. Mas existe alguém que viveu tudo aquilo, alguém que sobreviveu. Ele cresceu dentro daquele pesadelo. Suas primeiras lembranças não são de carinho nem de proteção, mas de dor, de medo, de uma presença constante que não parecia mais humana. Ainda criança, ele percebeu que havia algo profundamente errado com sua mãe. Não havia afeto, não havia toque, não havia palavras, apenas silêncio e, às vezes, violência repentina e inexplicável. Antes mesmo de ele nascer, algo já havia começado. Após a morte de um ente querido, consumida pelo luto, sua mãe teria se envolvido com práticas ocultas, tentando contato com algo que não deveria ser invocado, e foi ali, segundo os relatos, que tudo começou a se deteriorar. O que quer que tenha respondido não foi aquilo que ela esperava. Com o passar dos anos, a mudança se tornou impossível de ignorar. Ela começou a ouvir vozes, a falar sozinha, a reagir a coisas que ninguém mais via. Dizia enxergar figuras, pequenas presenças, sombras que se moviam onde não deveria haver nada. A realidade, aos poucos, deixou de fazer sentido para ela. Então veio o isolamento. A família se mudou para uma cidade distante, cercada por silêncio e solidão, longe de qualquer ajuda, longe de qualquer testemunha. E dentro daquela casa o tempo parecia correr diferente, e a escuridão começou a crescer. O pai quase nunca estava presente, e assim duas crianças passaram a viver praticamente sozinhas ao lado de algo que já não parecia mais ser sua mãe. A fome se tornou parte da rotina. Sem comida suficiente, sem cuidados básicos, ele aprendeu a sobreviver como podia, comia onde encontrava, roubava quando precisava, vasculhava jardins, escondia-se, fugia. No inverno pegava comida de outras crianças na escola. No verão se alimentava do que a natureza oferecia. Não era uma escolha, era sobrevivência. E o mais assustador é que para ele aquilo parecia normal, porque quando você cresce dentro do caos, você não reconhece o horror, você apenas se adapta. Mas à noite tudo piorava. Quando o sol desaparecia, algo mudava. A casa se transformava, gritos ecoavam pelos corredores, batidas violentas, vozes. Mas não apenas uma, eram várias, tons diferentes, línguas que ele não compreendia, conversas que não faziam sentido, como se mais de uma entidade estivesse ali usando o mesmo corpo. Ele tinha medo de dormir, todas as noites barricava a porta do quarto com móveis, empurrava tudo o que podia contra a entrada, dormia encolhido, imóvel, segurando um objeto como única forma de defesa, esperando, sempre esperando, porque inevitavelmente ela vinha. No meio da madrugada, entre 2 e 3 da manhã, os passos começavam, lentos, pesados, arrastados pelo corredor escuro. Então as batidas, primeiro suaves, depois violentas, tentativas de abrir a porta, insistentes, desesperadas, e quando não conseguia entrar, os gritos começavam, gritos que não pareciam humanos, e isso se repetia noite após noite, sem falhar. Até que um dia algo ultrapassou todos os limites. A situação chegou a um ponto em que não podia mais ser ignorada.
A ameaça deixou de ser apenas medo e se tornou real. Foi então que finalmente alguém interveio. Ela foi levada, contida, isolada, trancada em uma instituição. E assim como tudo começou, tudo terminou em silêncio, sem respostas, sem explicações, sem um diagnóstico definitivo, apenas perguntas e memórias que nunca desapareceram, porque até hoje permanece a dúvida: aquilo era apenas uma mente quebrada pela dor, ou algo realmente entrou naquela casa e nunca mais saiu? Depois de tudo o que ele viveu, havia um momento que ainda parecia distante, até o dia em que tudo mudou de forma irreversível. Ele estava na escola quando chamaram seu nome no meio da aula, pediram que saísse para o corredor, e lá fora havia homens esperando, policiais, silêncio, olhares estranhos, e ninguém explicava nada. Ele foi levado embora, colocado em um carro, e no caminho alguém finalmente disse o que tinha acontecido. Sua mãe havia tentado matar sua irmã. Não era mais apenas medo. Não era mais apenas algo estranho dentro de casa. Aquilo havia cruzado uma linha sem volta. Segundo o que foi contado, sua mãe perseguiu a própria filha do lado de fora da casa com uma faca de açougueiro, gritando que ela era uma bruxa e que precisava morrer. E a única razão pela qual ela sobreviveu foi um detalhe simples, quase insignificante. Uma porta deixada aberta naquela manhã, uma saída que permitiu que ela escapasse segundos antes de ser alcançada. Foi o suficiente para impedir uma tragédia ainda maior. Naquele mesmo dia vieram buscá-la, não como uma paciente comum, mas contida, imobilizada, colocada em uma camisa de força e levada embora, como se finalmente alguém tivesse percebido que aquilo estava fora de controle. Quando ele voltou para casa e ouviu tudo o que havia acontecido, sua reação não foi desespero, nem choque, foi alívio. Pela primeira vez em anos, ele acreditava que poderia dormir em paz, sem barricadas, sem medo, sem esperar pelos passos no corredor no meio da madrugada. Sua irmã foi embora poucos dias depois, deixando a casa para trás, indo viver com parentes, fugindo daquele lugar como quem escapa de algo que não pode ser enfrentado. E ele ficou sozinho, com silêncio, com vazio, e pela primeira vez, com uma estranha sensação de tranquilidade. Mas aquilo não durou. 3 meses depois, contra qualquer lógica, contra qualquer senso de segurança, ela voltou. Como se nada tivesse acontecido. Como se tentar matar a própria filha não fosse suficiente para mantê-la longe. E quando ela cruzou a porta daquela casa novamente, ele soube: tudo ia piorar. E piorou. Agora completamente sozinho, sem a irmã, sem proteção alguma, ele passou a conviver com algo ainda mais intenso. Todos os dias, do amanhecer ao pôr do sol, ela se sentava e começava a se bater com pedaços de madeira até ferir o próprio corpo, até sangrar, enquanto falava sem parar, em vozes diferentes, em línguas que ele não compreendia, como se algo dentro dela estivesse se fragmentando em várias presenças. Era constante, ininterrupto, um ciclo que se repetia dia após dia, e quando a noite chegava, o padrão continuava, mas de uma forma ainda mais aterradora. Barulhos vinham do quarto, sons de impacto, como se houvesse luta, como se mais de uma pessoa estivesse ali dentro, caindo, se debatendo, rolando pelo chão. Ele corria até a porta, abria e encontrava apenas ela, deitada na cama, imóvel, dizendo que algo estava sobre ela, pressionando seu corpo, algo invisível que a atacava enquanto ninguém mais via nada. E aquilo se repetia todas as noites, como um ritual, como um ciclo que nunca terminava. Em um momento, ela queimou todos os pertences dele dentro da lareira, ateando fogo em tudo, fazendo com que o incêndio se espalhasse pela casa. E quando os bombeiros chegaram, viram aquela cena absurda, ela ensanguentada, se machucando diante deles, e mesmo assim, ninguém disse nada, ninguém interveio. Ninguém fez perguntas. Era como se o silêncio fosse mais forte do que a realidade.
como se todos preferissem fingir que nada estava acontecendo. E então, no meio de todo esse caos, houve algo ainda mais perturbador. Em raros momentos, muito raros, ela parecia voltar. Como se por alguns segundos a verdadeira pessoa ainda estivesse ali, presa dentro daquele corpo. 2 vezes, apenas 2, ela falou com ele de forma clara, consciente, quase normal. E o que ela disse ficou marcado para sempre. Ela disse que havia algo entrando nela, subindo pela sua coluna, tomando o controle. E então, tão rápido quanto veio, aquele momento desaparecia e tudo voltava ao horror de sempre. Foi ali que algo começou a mudar dentro dele. O medo deu lugar a outra coisa. Desespero, exaustão, um limite sendo ultrapassado lentamente, dia após dia. Ele já não conseguia mais suportar. Sua mente estava se quebrando, seu corpo estava cedendo, suas notas na escola começaram a cair, sua vida começou a desmoronar, porque ninguém consegue viver por tanto tempo dentro de um pesadelo sem pagar o preço. E então, inevitavelmente, um pensamento começou a surgir, silencioso, sombrio, impossível de ignorar. Se aquilo não parasse, alguém iria morrer. E talvez, para sobreviver, ele teria que fazer algo que jamais imaginou. Em todos os níveis, mental e emocionalmente, eu não me sentia como uma pessoa. Era como se fosse apenas uma concha vazia. E chegou a um ponto tão extremo que meu pai não podia mais deixar comida dentro de casa porque ela devorava tudo de forma compulsiva. Então ele chegou ao absurdo de colocar uma corrente no freezer no porão e em uma tarde de verão, enquanto eu voltava de bicicleta para casa, desci até o porão provavelmente para cortar lenha ou fazer alguma tarefa comum, e foi ali que encontrei minha mãe curvada, tentando serrar a corrente do freezer com uma serra de arco, e a única reação que tive foi gritar: "Ei!" Ela então virou lentamente a cabeça, completamente desgrenhada, suja, com o cabelo caído no rosto, os dentes quebrados e serrilhados, a língua ferida, e rosnou para mim como se não fosse mais humana. Largou a serra e saiu correndo escada acima, e naquele momento algo dentro de mim rompeu completamente. Eu corri atrás dela sabendo que aquilo precisava acabar, que era ela ou eu, que alguém não sairia vivo daquela situação. Ela entrou no quarto e bateu a porta com tanta força que fez as janelas da casa inteira tremerem. E eu fiquei do lado de fora ouvindo ela pressionar a porta como se estivesse testando sua resistência, respirando de forma pesada, quase animal. E eu esperei, suando, tremendo, até sentir que a pressão diminuiu. Então girei a maçaneta e abri rapidamente. E quando nossos olhos se encontraram, eu percebi algo que nunca vou esquecer. Não havia mais cor, não havia pupila, não havia branco, apenas um vazio completamente negro, como se fossem buracos escuros olhando de volta para mim. E naquele instante ela arremessou um punhado de moedas no meu rosto. Eu me virei e corri desesperadamente. Saí pela porta da frente e fui para a rua, e logo depois ouvi outro estrondo. Ela havia se trancado novamente no quarto, enquanto eu permanecia do lado de fora tentando processar o que tinha visto, incapaz de falar, incapaz até mesmo de dizer meu próprio nome, completamente paralisado pelo medo, até que percebi que meu pai provavelmente estava na cidade. Então voltei até a casa, peguei o telefone com mãos trêmulas e liguei para ele, mas quando ele atendeu, eu não consegui dizer uma única palavra. Apenas ouvi ele dizer que estava vindo, e quando ele chegou e entrou pela porta, minha mãe surgiu de repente e se lançou sobre ele com uma força absurda, derrubando-o no chão, arranhando, mordendo, rosnando como um animal. E eu assisti aquilo sem reação, vendo meu pai ser atacado por algo que claramente não era mais minha mãe, até que ele conseguiu escapar e saiu correndo, e então chamou a polícia, e quando eles chegaram, algo ainda mais perturbador aconteceu. Ela simplesmente mudou, começou a falar normalmente, com uma voz calma, como se nada tivesse acontecido.
como se fosse uma pessoa completamente diferente, e aquilo me deixou ainda mais confuso, mais perdido, sem entender o que era real ou não. E novamente ela foi levada embora para uma instituição psiquiátrica, mas 3 meses depois voltou, exatamente como antes, como se nada tivesse mudado, como se nada pudesse detê-la. E com o tempo eu passei a acreditar que aquilo não era apenas doença, que havia algo muito mais profundo e sombrio. Algo que se escondia quando necessário, algo que assumia o controle quando queria e que apenas usava o corpo dela como um veículo. E enquanto tudo isso acontecia, meu pai continuava ausente, preso ao próprio passado traumático, incapaz de lidar com o que estava diante dele. E eu, sozinho, tive que suportar tudo até completar 18 anos, esperando o momento de finalmente sair daquele inferno. E quando esse momento chegou, eu fui embora, primeiro para Toronto, onde trabalhei. Juntei dinheiro e planejei uma nova vida, com o sonho de ir para a Califórnia, seguir carreira na música como guitarrista. E apesar de todos ao meu redor desistirem do plano, eu segui sozinho, determinado a nunca mais voltar para aquele lugar. Peguei um ônibus em Buffalo na Sexta-feira Santa, viajei por 3 dias e cheguei à Califórnia na segunda-feira, deixando para trás não apenas uma casa, mas uma história que parecia impossível de acreditar, mas que marcou cada parte de quem eu me tornei. Anos depois, já perto dos 30, comecei a pesquisar sobre o que vivi. Foi então que encontrei o caso de Annelise Michel. Quando li as transcrições e ouvi os áudios, foi como ouvir minha própria mãe. As mesmas vozes, os mesmos padrões, as mesmas frases. Aquilo respondeu tudo. Não era loucura comum, era algo muito mais profundo. Uma possessão, não por um, mas por muitos. Uma legião. Minha vida começou a mudar. Encontrei fé. Encontrei sentido, ainda carrego cicatrizes, ainda luto com o trauma todos os dias, mas agora eu tenho paz. E a maior lição disso tudo é simples. Não importa quão fundo alguém esteja, sempre há uma saída, sempre há redenção, sempre há luz, mesmo depois da escuridão mais profunda. E assim, chegamos ao fim de mais uma história que desafia tudo aquilo que acreditamos entender sobre a realidade. Relatos como esse não são apenas perturbadores. Eles deixam marcas. Eles nos fazem questionar o que é real, o que é psicológico e o que pode estar além da nossa compreensão. Se você chegou até aqui, saiba que você não está sozinho e talvez existam mais histórias como essa, muito mais próximas do que imaginamos. Agora eu quero saber de você. Você acredita que isso foi apenas um caso extremo de transtorno mental? Ou algo realmente sobrenatural estava acontecendo? Deixe seu comentário, porque aqui toda opinião importa. E se você gosta desse tipo de conteúdo sombrio, misterioso e perturbador, já se inscreve agora no canal News Web Doc e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Aqui nós exploramos os casos mais assustadores, as histórias mais sombrias e os mistérios que poucos têm coragem de contar. Novos vídeos toda segunda e sexta. Compartilhe esse vídeo com alguém que também gosta de mergulhar no desconhecido e ajude a fortalecer essa comunidade que cresce a cada dia. Muito obrigado por assistir até aqui. E lembre-se, algumas histórias não terminam quando acabam. Elas continuam dentro de quem escuta. Até o próximo episódio.